E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão. E caso você tenha perdido as esperanças de ver o final da minha série sobre Primeira Guerra Mundial, eu vim aqui dizer que você deve renovar as suas esperanças em mim, meu garotinho e minha garotinha. Porque hoje eu vou fazer o terceiro vídeo sobre a série da Primeira Guerra Mundial, beleza? Então, para matar a saudade, até porque essa série eu comecei em 2017, vocês vão ver agora como que era a vinheta do canal lá. Vamos lá. São 5 os principais motivos da Primeira Guerra Mundial: imperialismo europeu no século XIX, nacionalismo, política de alianças e corrida armamentista e, por último, e não menos importante, o atentado em Sarajevo. Já fiz um vídeo sobre o atentado em Sarajevo, que está rolando aqui. Também já fiz um vídeo sobre imperialismo e nacionalismo, que vai estar aqui no card em algum momento, mas você pode conferir no comentário fixado. E hoje eu vou falar sobre os 2 últimos motivos para a Primeira Guerra Mundial, que são a paz armada e as políticas de aliança, beleza? Eu vou começar com o mais fácil, na minha opinião, de explicar, que é a paz armada ou corrida armamentista. Bom, como vimos nos últimos episódios aí, principalmente do imperialismo e nacionalismo, desde a Guerra Franco-Prussiana até o começo da Primeira Guerra, a Guerra Franco-Prussiana é de 1871, e era entre a França e o Reino da Prússia, que depois se tornaria a Alemanha. Nesse período aí de pouco mais de 40 anos, todos os países desconfiavam de todos e buscaram se armar e principalmente buscaram novas tecnologias militares para que eles estivessem prontos por um conflito. Não havia intenção naquele momento ali de nenhuma dessas nações de fato atacar a outra, mas havia a intenção de se tornar tão forte que ninguém tentasse atacá-la. Você imagina que, sei lá, ninguém na sua rua tem arma. Aí, de repente, o seu vizinho, ele compra um 38. Aí você pensa, pô, mas esse cara tá com 38, beleza, ele nunca me ameaçou nem nada. Mas agora que ele tá com 38, pode ser que ele queira me ameaçar. Então o ideal seria eu comprar um 38 também para me proteger de um eventual ataque que esse cara possa ter contra mim. E aí você compra um 38. E aí o seu vizinho fica sabendo que você comprou um 38. E aí ele vai e pensa, pô, agora o cara tem 38, deve ser pra tentar me atacar. E agora como eu tenho a mesma arma que ele, vai ficar complicado eu vencer. Então eu vou comprar outra arma. E aí o seu vizinho compra uma 12. E aí você fica sabendo que ele compra uma 12. E aí sucessivamente. Então transporte isso para países. Não havia intenção no começo da corrida armamentista de fato entrar em guerra. Só que a partir do momento que você começa a gastar muito do seu dinheiro com armas, meio que fica insustentável você não utilizá-las, na verdade. Bom, pois aí temos todo mundo muito armado, mas ninguém querendo entrar em guerra com ninguém ainda. E aí por isso que a gente chama esse período de paz armada. Tá, mas aí você pode perguntar, bom, tá todo mundo armado por causa da corrida armamentista, tá todo mundo procurando novos territórios por causa do imperialismo, tá todo mundo desconfiando de todo mundo por causa do nacionalismo, por que essa galera não entrou em guerra antes de ter o atentado em Sarajevo? Por causa do 5º e último motivo para a Primeira Guerra Mundial: política de aliança. Normalmente a gente pensa em 2 grandes alianças aí para a Primeira Guerra, que é a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Mas além desses 2 grandes tratados, a gente tem vários outros. Eu vou pipocar todos aqui na tela. De todos esses tratados aí, eu vou tratar... Legal, de todos os tratados eu vou tratar de 4 que eu considero principais para a gente entender a Primeira Guerra Mundial: Tratado de Londres, Tratado de Berlim, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Vamos começar com o Tratado de Londres. Este é o mapa aqui do Tratado de Londres. Isso daqui é o Reino dos Países Baixos, né? O que a gente costuma chamar de Holanda, antes do Tratado de Londres e pós Tratado de Londres. Ele estabelece a Bélgica e Luxemburgo como países independentes, mas mais importante que isso, até se você não for belga, é que estabelece também que qualquer país que invadir a Bélgica estará automaticamente em guerra contra os países que assinaram esse tratado. Esse tratado foi assinado pelo Reino da Prússia, que viria a ser a Alemanha posteriormente, a França, a Inglaterra, o Império Russo e o Império Austro-Húngaro, que são basicamente os países que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Guarda essa informação aí. Vamos para o segundo tratado que eu vou tratar,
É o Tratado de Berlim, esse já um pouco mais recente, de 1878. Esse também cria um país, ou dá independência a um país, que é a Bulgária. Esse é um pouco mais complicado, tá? Então presta bem atenção. Ele foi feito com intermediação do Otto von Bismarck, que é o cara que naquele momento era o primeiro-ministro da Prússia, mas é o cara que praticamente inventa a Alemanha, né? O país Alemanha, ele surge a partir de intervenção direta do Otto von Bismarck e tal. E ele é um cara muito importante para a história da Alemanha e para a história da Europa. Ele chama essa conferência para fazer o Tratado de Berlim para evitar uma treta. O Império Otomano, que é esse império aqui, estava se desfacelando ali no final do século XIX. Já tinha sido um grande império, mas estava caindo. E em 1877, 78, o Império Otomano entrou em guerra com a Rússia e a Rússia venceu, né? E a partir disso, havia o medo de que, com o enfraquecimento do Império Otomano, os Balcãs, que aqui, essa área aqui tá mais bonitinho de ver, são vários países. Até hoje tem treta lá, que era a antiga Iugoslávia, que hoje tem Sérvia, Montenegro, Kosovo, Bósnia e etc. E eles todos estavam sob o guarda-chuva do Império Otomano. O medo do Otto von Bismarck era que, caindo o Império Otomano, surgissem guerras de independência lá e que grandes impérios que estavam em volta ali, que era o Império Austro-Húngaro e Rússia, disputassem essa área. Então a ideia era dar para essas grandes nações, Império Austro-Húngaro, Rússia e Império Otomano, algum agrado para evitar uma treta naquele momento. Então todo mundo recebeu mais ou menos o que queria. Os russos queriam que a Bulgária ficasse independente, porque tinham na Bulgária um grande aliado, para ter acesso ao mar Mediterrâneo. O Império Austro-Húngaro queria ter domínio sobre os Balcãs. A Inglaterra, que estava participando disso, queria impedir que a Rússia tivesse acesso ao mar Mediterrâneo. E a Alemanha só queria que a treta não rolasse. Tentando agradar todo mundo, meio que o Otto von Bismarck desagradou quase todo mundo. Porque ele deu independência, conseguiu independência para a Bulgária, mas com um território menor, que não chegava ao Mediterrâneo, o que deixou a Inglaterra satisfeita. Deu ao Império Austro-Húngaro a Bósnia, mas não a Sérvia, como eles queriam, ou o resto dos Balcãs. E deixou, né, para a Inglaterra também, o Império Otomano como uma barreira para o Império Russo. Uma informação é muito importante aqui, que é o domínio do Império Austro-Húngaro sobre a Bósnia e Herzegovina. Porque isso aqui vai contribuir para o início da Primeira Guerra Mundial, tá? E aí a gente vem para o terceiro tratado mais importante para compreender a Primeira Guerra Mundial, que é Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança foi estabelecida em 1882, lembra? O Tratado de Berlim é de 1878, então 4 anos depois a Alemanha já havia decidido quem que seria seu principal parceiro. Esse tratado tinha 3 países, né? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Porém, a Itália estava com um pé dentro e um fora, porque a Itália tinha tido vários problemas com o Império Austro-Húngaro durante a sua unificação. Assim como a Alemanha, a Itália se torna um país durante o século XIX, um país todo unido e tal. E o Império Austro-Húngaro, que é ali do lado, tentou o máximo possível atrapalhar essa unificação, porque havia medo, obviamente, dos austríacos, de outro império ali próximo que pudesse, né, eclipsar o poder deles. Então, uma das coisas que estava estabelecida no tratado é que, em caso de guerra contra a Inglaterra, a Itália poderia ou não aderir. Tríplice Entente. A Tríplice Entente é a consolidação de vários tratados. Traz Rússia, Inglaterra e França, e a consolidação de outros 3 tratados bilaterais. A Entente Cordiale, a Entente Anglo-Russa e a Aliança Franco-Russa. A Tríplice Entente foi estabelecida em 1907, né? E aqui o mapa, né, dessas duas grandes alianças. Bom, os dois últimos vocês já ouviram falar com certeza, né? Tríplice Aliança e Tríplice Entente, mas você deve estar se perguntando: tá, mas e o que tem a ver o Tratado de Londres que você falou e o Tratado de Berlim com a Primeira Guerra Mundial? Então presta atenção agora que os bagulho vão se juntar na sua cabeçola. Como vocês viram no primeiro vídeo da série, o grande estopim para a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando lá na Bósnia. Aí lembra por que ele estava na Bósnia? Porque no Tratado de Berlim, a Bósnia e Herzegovina tinha se tornado parte do Império Austro-Húngaro. Então ele estava lá por conta das tensões que obviamente existia de um país ocupando o outro. E aí ele tomou o tiro, né, como a gente já trocou ideia sobre isso, e enquanto enxugava as lágrimas, o Império Austro-Húngaro viu no assassinato de Francisco Ferdinando uma ótima oportunidade, para não dizer desculpa, para invadir a Sérvia, porque quem assassinou o Francisco Ferdinando foi um sérvio. Isso combinava com o que o Império Austro-Húngaro já queria, porque lembra, durante o Tratado de Berlim, o Império Austro-Húngaro queria todos os Balcãs.
e só conseguiram a Bósnia. Pois bem, invocando a carta Tríplice Aliança! o Império Austro-Húngaro pede, né, para a Alemanha apoio numa eventual guerra, que a Alemanha concede, no que a gente chama de carta branca, né? É cheque em branco, mano. Putz, grila, para de errar, fi. A Alemanha fala, não, pode ir que nós garante aqui a fita aí, pode invadir lá a Sérvia. Porque aí é como eu expliquei lá no primeiro vídeo. Eu não vou usar lá a parte do primeiro vídeo porque ficou muito escuro, mas vamos lá. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia porque o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo por um sérvio. Para declarar guerra para a Sérvia, o Império Austro-Húngaro tinha pedido à Alemanha, como eu expliquei agora há pouco, o cheque em branco. Então vai lá, o Império Austro-Húngaro declara guerra para a Sérvia. Rússia era parceira da Sérvia. Então, por isso, o exército russo fica em prontidão. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a Alemanha vai e invade Bélgica e Luxemburgo e declara guerra à Bélgica e à França. Daí você deve estar se perguntando, cadê a Inglaterra? Agora a gente vai falar sobre como a Alemanha via, né, a possibilidade de dominar a Europa naquele momento. A Alemanha já tinha um plano de guerra chamado Plano Schlieffen. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas aí ouçam. Schlieffenplan. Coisinha bem básica. Vamos para o mapa. Bom, o plano da Alemanha era o seguinte. Esse aqui é o mapa da Europa. A Alemanha está cercada por Rússia de um lado, né, não tinha Polônia na época, etc. E França do outro. O que o von Schlieffen pensou? Em caso de guerra contra esses dois países, o melhor caminho seria atacar a França, passando pela Bélgica, já que a principal linha de defesa francesa estava aqui, né, próximo da fronteira com a Alemanha e perto aqui da Suíça. Atacando a Bélgica, eles atacariam a França primeiro, então chegaria próximo ao país, dominaria, e aí, em caso de necessitar invadir a Rússia, eles fariam esta volta aqui, retornando para a Alemanha e depois para o fronte leste, porque a Alemanha tinha várias linhas de trem e tal que ligavam um lado a outro da fronteira. Então a ideia, né, de atacar a França primeiro é porque havia um entendimento que o Império Russo tinha um exército bastante ruim e que o Império Russo também não deixava seus exércitos próximo à fronteira, e sim próximo à capital Moscou. Então, para que o exército russo se mobilizasse, demoraria mais tempo. Então é mais fácil fazer um ataque à França primeiro, tentar destruir o mais rápido possível, porque Paris estava bem próximo, para movimentar as tropas de volta para a fronteira com a Rússia. Era bem mais rápido os alemães fazerem isso. Esse é, resumidamente, como funcionava o plano Schlieffen. Então, resumão aqui para que a gente possa compreender melhor essa treta da política de aliança. De volta a este lindo mapa. Bom, para resumir bem, graças ao Tratado de Berlim de 1878, o Império Austro-Húngaro tinha dominado a Bósnia. Para manter esse domínio, o arquiduque Francisco Ferdinando estava lá em Sarajevo, e aí ele foi assassinado por um sérvio, Gavrilo Príncipe, e por conta desse assassinato, o Império Austro-Húngaro, depois de pedir permissão à Alemanha, declara guerra à Sérvia. A Rússia era parceira da Sérvia, então a Rússia mobiliza, né, o seu exército para proteger a Sérvia. A Alemanha, já antevendo um ataque francês, porque a França, a Rússia e a Inglaterra faziam parte da Tríplice Entente, ataca a França, mas não por essa fronteira aqui onde a França já estava com as suas tropas mais ou menos colocadas, mas sim passando pela Bélgica, que, graças ao Tratado de Londres, tinha que ser neutra em qualquer guerra aqui na Europa, e também qualquer país que invadisse a Bélgica estava automaticamente em guerra com os países que assinaram esse tratado, que dentre vários países estavam Inglaterra e França, que aí declaram guerra para a Alemanha. E aí, nesse momento, a gente tem Alemanha, Império Austro-Húngaro contra a Rússia, França e Inglaterra. E a Itália? A Itália é meio falciane, porque quando a Inglaterra entrou, lembra, na Tríplice Aliança, a Itália poderia entrar ou não da guerra, dependendo se a Inglaterra estaria do outro lado. Resumidamente, meus queridos, é isso. E aí já era, meu irmão. A partir de agosto de 1914, a gente não pode mais falar em motivos para a Primeira Guerra Mundial, mas sim de Primeira Guerra Mundial, que já estava pegando. Então, a junção de imperialismo, nacionalismo, corrida armamentista, políticas de aliança e o assassinato do Francisco Ferdinando culminaram numa das guerras mais terríveis, até então a mais terrível, a mais longa, a mais assassina das guerras, que foi a Primeira Guerra Mundial. E é muito louco pensar como a gente hoje, em 2020, estamos bem parecidos em alguns pontos com o mundo pré-Primeira Guerra Mundial. A questão do nacionalismo exacerbado, do imperialismo, países procurando se armar e grandes nações, né, grandes potências
mais ou menos entrando em guerra por conta de pequenos países, como que aconteceu na Síria, como que aconteceu no Iraque recentemente. Será que a gente vai ter uma terceira guerra mundial? Eu vou responder que não, eu duvido muito. Mas, vai saber, se eu tivesse lá em abril de 1914, será que eu ia achar que ia ter Primeira Guerra Mundial? Bom, eu acho que é isso. Espero que tenham curtido, espero que tenham compreendido. Um grande abraço e falou!